Olá, mais uma vez juntos, agradecemos, estarmos juntos essa oportunidade. E o tema que trabalharemos hoje, como todos os temas, a gente é sempre recorrente, nesse caso, como os temas do Evangelho são todos muito pertinentes. E esse de hoje não deixa de sê-lo. Vamos falar um pouquinho sobre as bem-aventuranças, só que agora bem-aventurados os pobres de espírito. Mas antes de abordarmos o tema propriamente dito, vamos levar os nossos pensamentos a Jesus, vamos agradecer a espiritualidade amiga e pedir aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, que nos intuam, nos protejam, para que nós tenhamos condição de trabalharmos o tema de uma forma bem clara, simples e que possa tocar o coração de todos. E que possamos compreendê-lo, então, muito bem para colocá-lo em prática. Que assim seja. Bom, como professora de português, para trabalhar esse tema, eu me lembrei muito de uma poetisa maravilhosa e de uma humildade incrível em toda a sua vida, que foi Cora Coralina, nossa querida Cora Coralina. E eu gostaria de começar, então, com uma fala dela, em que nos diz: não sei se a vida é curta ou longa, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Cora Coralina. Escolhido. Essa humildade de Cora Coralina, a humildade do amor que nos toca e toca o coração de todos, é o tema da nossa fala de hoje, desse nosso encontro de hoje. Pobres de espírito, bem-aventurados, disse-nos Jesus. Mas por que pobres de espírito, Essa é uma expressão muitas vezes pejorativa. A gente diz, aquele cara, nossa, que pobre de espírito, que pobreza de espírito. Mas, na verdade, Jesus usou essa expressão num outro sentido, num sentido muito maior. Pobre de espírito, para Jesus, não é aquele desprovido de inteligência, mas, na verdade, os humildes. E Jesus deixou bem claro que deles será o reino dos céus. Sim, porque o humilde, como nos diz Cora Coralina, é aquele que acolhe, é aquele que envolve, é aquele que conforta, que silencia, sem exigir nada em troca. Mas, para entendermos bem esse tema, para entendermos humildade, na verdade, é preciso analisarmos um pouco, refletirmos um pouco. O que é ser humilde? Porque, na verdade, nós muitas vezes confundimos humildade com inferioridade, E não tem muito a ver. Humildade é o reconhecimento do próprio valor, sem necessidade externo, sem necessidade de elogios. É, na verdade, entendermos que, acima de nós, sempre existirão pessoas mais capazes, mais evoluídas, com mais poder. Se nós reconhecermos exatamente
o nosso lugar, a nossa simplicidade e não nos preocuparmos com o que é mais do que nós, mas sim compreendendo a condição de cada um enquanto encarnado, logicamente, nós não nos compararemos, tá? Não quereremos ser melhor do que ninguém, não vamos competir com ninguém, não vamos nos vangloriar e nem vamos querer um lugar de destaque acima dos outros, ou nos acreditarmos superior aos outros, seja em inteligência, em beleza, em capacidade espiritual ou qualquer outra coisa. Então, ser humilde é gostar de si, é acreditar em si, é competir sim, mas competir sempre consigo mesmo, para cada vez mais crescer, evoluir espiritualmente. Crescer, evoluir na capacidade de amar e de transmitir esse amor. Então, ser humilde é cuidar de si e trabalhar para elevar-se nas suas boas condições morais e espirituais. Você concorda com essa definição? Eu concordo, porque você estaria negando, né, dentro de tudo que a gente, no caso, possa imaginar, que essa humildade estaria ligada ao que, infelizmente, se reporta como sendo uma ignorância. Né? Então, aqueles... pobre de espírito, isso, né? Então, é muito chocoso esse pobre de espírito. Ele acaba tendo um aspecto de ignorância na qual, então olha, eu sou humilde. Né? Sendo que, por vezes, é tão importante você considerar que, afinal de contas, o conhecimento, digamos, intelectual dessa pessoa, ligado a isso, está, né, exatamente a moralidade. Sim. A condição do capaz que ele possa, de alguma maneira. Então, mesmo sendo uma pessoa bastante simples, uma pessoa, até certo ponto, né, colocada numa situação, até para você, no caso, imaginar, geograficamente, assim, num cantinho desse mundo aí, né, onde as condições sociais são extremamente ruins, são difíceis, o acesso, digamos, então, que ele possa ter exatamente aos elementos classificados como bons elementos da vida ou da condição social adequada, ele não tem. Né? Então, ele é uma pessoa, no caso, extremamente simples. Tá? Então, ele acaba tendo uma vida, né, digamos, então, ligada, né, a esse aspecto. Às vezes, muito interligada à própria natureza, respeitando, né, todos os elementos que a própria natureza confere, tendo a condição, tendo a inteligência, a sapiência de admitir, né, e preservação do próprio, digamos, local de vida que ele tenha. Né? Então, tudo isso faz com que a gente, no caso, fale, pois é como se fosse o homem do campo. Né? Então, o homem do campo é uma pessoa simples. Tá. Só que, nos dias de hoje, a gente percebe assim, que dado o advento da tecnologia, o advento da informação, as oportunidades, né? Fizeram que aquele homem, classificado por vezes como sendo uma pessoa simples, porque, obviamente, é uma pessoa do campo, é uma pessoa do rural, coisa que valha, né? Passou a ter um comportamento bem distinto. E foi, então, tirada essa grandeza de que, de repente, ser simples é ser pobre. Né? E essa pobreza na qual a gente quer caracterizar, quer defender durante parte do nosso tema, colocar compreensão com relação a isso, né? Não tem absolutamente nada a ver com essa derrocada ou com essa condição infeliz, né, dessa classificação das camadas sociais pelas quais a gente tenha. Né? Então, o nível de pobreza, aquele nível de miséria, absolutamente nada com relação a isso. A pobreza pela qual a gente quer, no caso, classificar... A pobreza de espírito. De espírito, né? Ou, na realidade, então, veja você, né, seria exatamente aquela pessoa pura. Exatamente, pura. Né? Pura. Porque, afinal de contas, todos nós temos uma bagagem espiritual. Então, pobres nós não somos. Só que precisa analisar se essa bagagem espiritual que a gente tenha, se essa condição, digamos, que a gente, no caso, tem adquirido, se esses valores das quais, então, que a própria existência nos conferiu, ou, por vezes, né, das nossas experiências do dia a dia tenha conferido, se isso fez com que a gente, no caso, pudesse ter somado, né, grandezas e tirado, digamos, então, daquele nível, digamos, de pobreza da qual, então, fomos inseridos. Eu acredito que o tema tem que ser muito bem trabalhado, explicando a todos vocês, o estado de pobreza, que seria classificado, então, dentro da moralidade, essa grandeza da pobreza. Bem como também
nós tivemos uma certa dificuldade em época para fazer com que todos pudessem entender sobre o fato de ignorar, o que é ser ignorante, né? Ou seja, aquele que não tem informação, aquele que não tenha recebido, digamos, uma informação ou formação de um certo aspecto. Então, eu ignoro. Tá? Então, vamos lá. O que seria exatamente o entendimento do chamado pobre? Esse pobre seria chamado a pureza de coração. O pobre de espírito. O pobre de espírito. Pureza de coração. A pureza de coração. Então, quando você fala assim, em simplicidade, remete a quem? A pessoa pobre. Você fala em simplicidade, geralmente remete à pessoa humilde. Mas, veja, essa humildade é aquela imposição ao contrário, é o aspecto da humilhação daquele que tem uma situação social na qual, então, ele acaba sofrendo uma série, digamos, então, de elementos que são extremamente tristes, extremamente, assim, de desigualdade. Então, quando tem que pensar sobre essa grandeza, nós precisamos tentar, de alguma forma, fazer com que vocês entendessem que nós estamos buscando a pureza de coração. Pureza de coração, tá? Pureza de espírito, a pureza de coração de qual fala Cora Coralina. Sim. Na nossa introdução. Tanto é que na remessa do capítulo, a gente vai, no caso, passar por isso, a gente só vai puxar para que vocês possam entender, né? Por que, de repente, então, quando se fala com relação a essa forma de ascensão e conhecimento, bem como também, né, sobre o fato daquele que acaba se elevando, é natural, infelizmente, essas doenças, digamos, então, da nossa moralidade são tão terríveis, né, que o homem passa a ter conhecimentos, passa a ter informações, e ao invés de distribuir essas informações, né, ou de uma maneira adequada de distribuí-las, ele passa a somar títulos. Títulos sobre isso. Não estou condenando aquele que, no caso, então, tem os seus títulos de formação, mestre, doutorado, pós-doc, não é isso. Desde que, na verdade, tais títulos traga para a sociedade na qual ele esteja inserido, bem como a ele, uma ideia da qual, então, ele possa perceber da sua grata utilização. Né? Certo. Então, voltando, né? É até colocado durante o próprio capítulo... Mas nós vamos falar sobre os sábios, sobre a sabedoria, mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Por exemplo, quando nós falamos em humildade, como eu disse, muitas pessoas acham, por exemplo, que inferioridade é um sinônimo de humildade. Não. Tá? Não. E é outra confusão que se faz, né? Que nós queremos desmistificar aqui agora. Como nós dissemos, então, humilde é aquele que quer crescer, aquele que é puro de coração e que quer crescer espiritualmente, moralmente, competindo apenas consigo mesmo, para se superar, para evoluir a cada dia. Mas humildade não é, então, baixar a cabeça, deixar-se pisar, colocar-se abaixo de alguém para dizer-se humilde, né? Julgar-se inferior, acreditar, por exemplo, que é incapaz. Isso não é humildade, certo? De forma alguma. Isso é uma crença de inferioridade, nós sabemos, né? Muitas vezes, uma crença que afeta até os outros. Né? Aquela pessoa que tem um ar sofredor, que com sua postura de vítima, de coitadinho, entristece até os familiares com a sua dor, muitas vezes. Né? Quantos de nós convivemos com alguém assim, que se diz humilde, mas, na verdade, trabalha em si essa crença da inferioridade. Né? Então, é outro aspecto que nós queremos esclarecer também. Então, ser humilde não é ser coitadinho, não é achar-se inferior a ninguém. Muito pelo contrário, é ter consciência de quem se é. É acreditar, né? É valorizar o que se é e trabalhar por ser melhor a cada dia, mas melhor do que ele mesmo. Sim. Do que si mesmo. Admitir a condição que ele tem, admitir as suas inteligências, bom? Exatamente. Admitir a sua propriedade, bem como também admitir da sua condição de modificação, como você colocou, né? Exatamente do meio pelo qual ele vive. No meio em que vive. São chamados exemplos. São chamados exemplos. É interessante que quando você fala assim, vamos tentar exemplificar uma pessoa humilde. Né? O que vem à sua mente? Vem normalmente o quê? Um morador de rua, né?
vem aquela pessoa assim, acometida sobre um processo social, digamos, então, não adequado, né? Então, porque, veja, é uma pessoa humilde que está sofrendo uma condição negativa. Não é nada disso. O que a gente precisa fazer com que vocês possam interagir, ao mesmo tempo, então, perceber da intenção maior sobre o tema, né? São pessoas extremamente capazes, extremamente fortes, inteligentes, né? Confiantes, Isso. E que, obviamente sim, reservam em si aquilo que eu quero mais uma vez colocar, a chamada pureza de seu coração. Então, e o verdadeiramente humilde, na verdade, ele não quer dominar ninguém. Ele não tem essa pretensão porque é uma pessoa equilibrada nesse sentido, forte nesse sentido. Não fica preocupada, não anseia por bens materiais passageiros. É uma pessoa que luta por vitórias sobre a futilidade, sobre vitórias aí ilusórias. Quer apenas ser boa de coração, amar e respeitar o seu próximo, amar e respeitar o meio ambiente, a natureza, deseja e faz o que espera que lhe façam, tá? Mas também não se preocupa em ser retribuído. Por quê? E como nós dissemos, é uma pessoa forte, é uma pessoa que tem segurança em si mesmo e na sua caminhada nessa existência. Essa é a pessoa humilde. E claramente, se a gente, no caso, assim, reverter o nosso tempo à condição social, política, por exemplo, né? É aquele que, de maneira alguma, ele é subjugado por posições. Sim. Porque ele tem uma inteligência da qual ele consegue entender, né? Quando tal fato, de repente, então, está fazendo com que ele seja, de alguma maneira, né? Levado, né? À aceitação de uma proposta onde estaria sendo, de alguma maneira, imposta uma certa opinião, imposta uma certa posição. E é bom que vocês compreendam sobre isso também, que dentro do capítulo é importante, no caso, entender, que são chamados efeitos religiosos, né? Sim. A confusão que, infelizmente, é feita, que muitas vezes foi caracterizado, é interessante reportar isso para vocês, o espírita, dentro, então, da sua formação inicial, estou dizendo assim, década de século passado, estou colocando isso, mas idos assim, de 1910, 1920, 1930, né? Ou seja, datas que talvez vocês não consigam processar, né, o dígito agora, mas o espiritismo era alguma coisa ligada às pessoas, e o espírito, ele é humilde, é uma pessoa simples, pobre. Por quê? Porque, obviamente, o pobre, entenda, mas olha só a diferença. Porque ao pobre, então, ele é uma pessoa tão necessitada que ele recebe informações que são alentadoras, né? E ele acaba não discutindo essas proposições. E, então, alguém disse que tal fato é importante, então, ele, como é uma pessoa extremamente simples, extremamente humilde, ele acaba aceitando, acatando aquilo, né? E colocando aquilo como sendo roteiro de vida, como sendo um elemento vida, né? E muito pelo contrário. Basta você, no caso, como você deve ter informações sobre o espiritismo, deve conhecer o espiritismo, sempre tem o quê? A ideia da razão, a ideia do raciocínio, a ideia da ponderação, muito pelo contrário, uma filosofia que exige que estudemos cada vez mais, né? E a partir daí faz com que as pessoas se esclareçam cada vez mais para que possam entendê-la. Perdoe. Então, esse é um fato que contradiz completamente a posição de que essa sobreposição, bem como também essa forma indutiva de fazer com que as pessoas recebam, né, tais elementos, sejam simplesmente considerados nessa proposição de que, veja, né, não é porque ele é simples, não é porque ele é humilde, não é porque, de repente, ele seja pobre, né, a gente pode, de alguma forma, colocar, né, essa posição, esse elemento. Não. Nós precisamos entender e respeitar que a gente está discutindo a pureza de coração, no caso. E pureza de coração envolve pessoas inteligentes, envolve pessoas extremamente capazes, pessoas ricas na proposição, sim, né? Dentro do elemento até vida, né? E nós temos muitas pessoas tremendamente humildes, com pouca escolaridade, simples, né? Junto conosco, mas que são de uma sabedoria, de uma riqueza de conhecimento que os ajuda a compreender muito bem o espiritismo, tá? Então, realmente, não tem muito a ver
Então, é importante que nós observemos, por exemplo, que muitas vezes nós encontramos pessoas com grande poder aquisitivo, tá? Mas que são puras de coração. Sim, são não? Simples, humildes, né? Entendem o verdadeiro valor, tá? De cada uma delas, nas suas qualidades, e não estão tão preocupadas aí com roupas, com automóveis, com bens materiais, com conta bancária, sabem que esses bens são ilusórios, são passageiros, e são pessoas com grande poder aquisitivo. Enquanto muitas vezes nós vemos o contrário disso, assim como nós encontramos entre pessoas de baixo poder aquisitivo, pessoas, né, mais simples, colocadas mais simples financeiramente falando, e que são tremendamente presunçosas, tremendamente orgulhosas, arrogantes, né? E que não reconhecem a oportunidade que estão tendo nesta encarnação, né, vivenciando essa prova que nós sabemos que é a pobreza. Tá? Então, é bom que a gente observe isso. Ao passo que é muito bonito também e é muito comum nós encontrarmos também pessoas que são de um poder aquisitivo baixo, mas que são humildes, que vivem com dignidade, com autorrespeito, com amor ao seu trabalho, né, com o que ganham. Certamente são espíritos de grande elevação. Já tem puro o coração. Então, esses são os aventurados, né? Não importa o poder aquisitivo, mas são aqueles que têm puro coração e entendem que, na verdade, têm que vencer a si próprios, né? Tá? Então, é isso que nós observamos aí também. E Jesus, né? E Jesus, tá? Que nos convida, nesse capítulo, a nos rebaixarmos. E eu adoro esta parábola quando Jesus entrou num sábado na casa de um dos principais fariseus, né? Que eram os ricos da época, para ir tomar sua refeição, e aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola, dizendo: quando fordes convidados para as bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fordes convidado, ide vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: meu amigo, subi mais alto. Então, isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. O humilde nunca procura o primeiro lugar, porque ele não precisa se elevar. Ele reconhece bem qual é o seu lugar. Uhum. Então, não tem a necessidade de ser visto, de estar à frente de ninguém, de estar acima de ninguém, de se mostrar mais do que a outra pessoa. Muito pelo contrário, o humilde, ele se coloca sempre no seu lugar, porque ele reconhece qual é o seu verdadeiro lugar. Sim, e aí tem um sentido da chamada educação, né, Bem? Sim, não podemos deixar de falar sobre isso. Quando a gente coloca sobre o entendimento dessa máxima, no caso, nós falamos assim, puxa vida, então, qual é o comportamento? Então, quando eu vou para o último lugar, eu estou demonstrando, no caso, as pés da minha humildade, né? É o famoso levar-se ao pé da letra uma informação, um texto, coisa que o vale, né? Jesus sempre colocava sobre metáforas, colocava suas posições sempre no estudo, né? Obviamente, compreendendo também o quê, né? A facilitação de entendimento daquele que estivesse da época, né? Embora sejam textos que foram ditos há mais de 2000 anos e não compreendidos até hoje, né? Não entendidos até hoje. É uma linguagem figurada riquíssima, né? E que nos traz grandes interpretações,
sobre essa lida por você, viria o sentido assim. Então, vamos fazer um paralelo com relação a isso, né? A pessoa que seja educada, né? Quando digo educada, estou dizendo aquela pessoa ponderada, aquela pessoa que tem exatamente, né, os traços da tranquilidade, aquela pessoa que tem até a capacidade, né, de aguardar a oportunidade que o outro, a sua vez. Veja, então, cabe então, sentido aí, né? E, a partir daí, então, você tendo essa educação, né, qual é, obviamente, sim, o sentido, digamos, mais claro com relação a isso? Eu não conheço, eu não sei onde é que eu estou, né? Eu não sei qual é a posição, não consta aqui para mim no meu convite, digamos, então, né, qual é necessariamente, né, o lugar marcado, né? E, obviamente, então, para que eu não passe por uma situação vexatória, porque é extremamente desgastante e vexatório aquele que é retirado daquele lugar e colocado no último, né? Então, fazer o seguinte, eu, por educação, então, não buscando, né, esse contratempo existencial, faz o seguinte, eu vou lá para o finalzinho, né? Vou lá para o final, sento lá no último cantinho, eu estou muito bem aqui, estou bem servido, por que não, né? Num banquete, digamos, então, serei servido de alguma forma, perfeito? E, a partir daí, então, aguardemos, né, a minha chamada, né, em relação a isso. Para mim, essa passagem ela tem um convite assim, extremamente interessante no nosso dia a dia funcional de trabalho, né? Seja você na sua empresa, seja você, de repente, então, dentro do local que você desenvolva suas atividades, né, nobres do próprio trabalho, de repente, aqui, caso nosso, da Leila e eu, que somos professores, então, quanto é importante a gente ter a capacidade de educação de esperar os nossos momentos, né? É muito comum, na própria existência, a gente sempre ser assim, exigido, né, de alguma maneira, a colocar as nossas ideias, né? Não, você precisa, de alguma maneira, colocar a sua estrela, né? Aquela chamada, né? Um tanto funcional. E isso faz com que as pessoas confundam, né, esse exercício, digamos, então, de que a pessoa tem que estar, deve, de alguma forma, se demonstrar, deve se entregar, né, a proposição funcional do trabalho, coisa que o valha, e ele acaba, de alguma maneira, confundindo os seus atos, né? Trocando muitas exposições adequadas de pensamentos ou atos que acabam prejudicando alguém. Então, veja como o estado da educação com relação a isso é importante, que a pessoa, no caso, ela tem consciência de que, de alguma maneira, né, ele há de vencer as etapas, ele vai conseguir as suas metas funcionais, né, sem que ele derrube alguém, sem que ele prejudique alguém. Não há necessidade, né, disso. De maneira alguma. Então, a pessoa com um comportamento, digamos, semelhante a esse, além de ser uma pessoa justa, uma pessoa capaz, equilibrada, ele é uma pessoa extremamente educada, e aí tem a concepção da humildade. Da humildade. Mas tem tudo a ver, né? A gente, como professor de português, pertence ao mesmo campo semântico, né? A educação, a humildade, que é o oposto, é o paradoxo com o orgulho. Porque o orgulhoso age exatamente de maneira oposta, né? Quer estar sempre à frente, quer se destacar, né? Quer se destacar, tá? Quer ser reconhecido como o melhor. E nós sabemos que não há necessidade disso, né? Não há necessidade disso. Nós sabemos realmente quais são os nossos objetivos, né? Aqui, nessa existência, nessa oportunidade reencarnatória tão importante para todos nós. É o nosso crescimento, a nossa melhoria, né, moral, tá certo? Então, nós precisamos vencer a nós mesmos e não vencermos o outro. Sim, e sempre se ponderando a vocês da dificuldade, né? A gente precisa colocar também um tema com relação a qual fato, né, bem? O mundo de hoje, né? O mundo de hoje, assim, tão desequilibrado, tão desigual, né? Tão difícil, onde se fala assim, mas se eu tiver dessa educação em relação, por exemplo, a uma entrevista de emprego, num certo concurso, onde então... No ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, eu vou ser subjugado, eu vou ser pisoteado, digamos, então, né? E eu preciso, de alguma maneira, então, me impor. Eu preciso, de alguma forma, então, fazer com que a minha luz apareça. Claro que você tem condições de fazer isso. De que maneira, no caso? Trabalhando de uma maneira honesta, efetiva, adequada, né? Equilibrada, de uma forma simples. Aí eu retomo, de uma forma simples, né? De uma forma agradável, de uma forma humilde. Com certeza, seus valores serão, obviamente, sim, né?
considerados. Sim. É uma pena que aí essas pessoas acabam lucrando, por vezes, posições, né? Que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Aquele assim que aparece mais, aquele que, de repente, assim está sempre presente nas situações, é aquele na qual, então, quando a foto vai acontecer, ele não vem aqui atrás, né, para que a foto seja tirada. Ele vai logo na primeira posição, que quer ser o primeiro plano, né? Ou se alguém importante, digamos, então, está ali naquele evento, ele não quer de maneira alguma, né, estar atrás, ele quer ficar do lado, né, ao lado, perdão, né, lado a lado, então, daquele que esteja, né, participando. São pessoas que, infelizmente, acabam colocando o orgulho à frente. É a autovalorização, né? Eles que valorizam o tempo todo. É lógico que nós precisamos disso. Precisamos, obviamente, se ponderar sobre as nossas condições, né, sobre os nossos elementos, então, tão ideais, tão conquistados. Mas eles são demonstráveis, são extremamente demonstráveis, então, no caso, né? Então, que a gente possa entender, por vezes, em relação a isso, das variadas situações que, na nossa existência, nós somos, de alguma maneira, colocados nessa proposição, né? Principalmente do que você leu, né? Nesse dia de sábado, na casa de um dos principais fariseus, né? Então, é muito triste para aquele, então, que ocupou o primeiro lugar, de lá ser retirado e colocado no último. Né? Deve ser agonizante, deve ser uma coisa assim, extremamente desconcertante, né? E, a partir daí, que a gente possa perceber, né, qual é a nossa real posição, né, digamos, na nossa vida, no nosso meio, que a gente esteja efetivamente ocupando. Exatamente. E ainda nesse capítulo, né, ele nos fala sobre os mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. O que nós poderíamos entender sobre isso, né? Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. É preciso entender, porém, aquilo que você explicou tão bem, né? Pelos primeiros, os humildes que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo mundo. E pelos segundos, os orgulhosos e envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o negam, porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso, Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela os do céu aos mais simples e aos humildes que se inclinam diante dele. É preciso ponderar sobre essa colocação. Ponderar muito, porque nós temos neste capítulo que fala do orgulho e da humildade também a missão do homem inteligente na Terra, tá? E a gente vai tentar aí no nosso tempo abordar um pouquinho sobre isso, tá certo? Então, o que seria esse mistério oculto aos sábios e prudentes? Bom, primeiro, né, que a gente precisa, no caso, entender, porque, mais uma vez, então, tornou-se, digamos, mais fácil, né, essa mensagem da qual ele trouxe, né, porque da recepção, digamos, então, aos mais simples, né, em relação ao fato. Porque, obviamente, quando você, no caso, tentasse levar essa mensagem, né, digamos, aos sábios, haveria uma contradição política, social, muito intensa, né? Interesses envolvidos, né? Porque, afinal de contas, esses simples, esses, digamos, então, pobres, eles eram subjugados, como são hoje, né? Quando, então, infelizmente, as opiniões das quais, no caso, não nos cabe agora retratar, mas existe a subjugação de tais classes, né? Porque são pobres. São pobres, então, de repente, a esse pobre cabe basicamente aquilo, né? Então, maravilha, não precisamos mais nada, né? No caso, cuidar, né? Digamos, desta classe, né? Agora, por que ficou mais tranquilo? Porque, obviamente, havia uma espécie de um efeito esponja, né? Eles acabaram, assim, absorvendo, né? Com uma maior tranquilidade essas informações, bem como também tornou-se importante para que Cristo explicasse a cada um deles, né, essa forma e essa compreensão desses elementos das quais, como mensagem, né, como esse dado fundamental, então, com relação a essa pobreza de espírito, né, fosse
entendida por aquele simples. Por isso que ele colocou a criança ao lado dele. Mas Jesus deixou claro que ele trouxe a luz para todos. Sim. E deixou claro que cada um na sua hora, né? Perfeito. Então, todos teremos que chegar lá. Como é que chegaremos lá? Quando tivermos o coração puro. Sim. Tanto é a criança. Por isso que ele coloca a criança, né? Ao lado dele e fala, quando tiveres, no caso, né? Isso. Essa humildade, tiveres essa condição, né? Efetivamente, então, você vai estar entendendo a minha mensagem. Mas falar, mas como assim? Vou me portar como criança? Então, reporto, mais uma vez, é um dado... Deixar vir a minhas criancinhas. Sim, mas do que eu estaria classificando? Quando você retrata sobre uma criança, retrata sobre pureza. Pureza, exatamente. Sobre pureza, né? E quando você faz o retrato da pureza, fica extremamente mais simples, fica extremamente mais adequado você, no caso, de alguma maneira, não é colocar informações, tornar aquele que esteja recebendo, né? Digamos, como diria assim, o seu comandado. Não é isso. É que a criança, então, ela teria a condição de absorver esses conhecimentos, porque ela tem, digamos, um HD limpo, né? Tem, então, não vícios, isso. E estaria a pureza, estaria aberta a receber tais proposições. Agora, debater com aquele que tenha, né, conhecimento, nobres conhecimentos, tá bom? Debater exatamente com aquele que tem, seja intitulado como você não sabe, como ele debateu, como Cristo debateu, largos debates, então longos debates com todo, né, com toda a evolução intelectual da época, né? Mas o que acontece é que as informações trazidas acabavam dizendo sobre o quê? Justiça, que não existia em época, como não existe hoje, né? Dizia sobre igualdade, pregava-se a igualdade, né? Colocava-se a relação de igualdade em época, como ainda hoje a gente não conquistou nessa sociedade, então. E, lógico, essas informações foram informações que chocaram a sociedade de momento, né? Fazendo com que ele se tornasse uma pessoa extremamente indesejada em relação, né, aos seus fatos, aos seus elementos, né, aos seus dados, então, tão importantes, tão transformadores. Porém, a quem ele atendeu? Ele atendeu as pessoas mais simples, as pessoas, digamos, mais humildes. Quem ele convidou para estar com eles, os seus apóstolos? Venha a mim, então, né? Não nos esqueçamos de Saulo, né? Nosso querido Saulo de Tarso, que para realmente compreender as verdades do Cristo, e trabalhar e acompanhar e difundir o cristianismo, precisou realmente se tornar humilde, né? Para que pudesse compreender todas as verdades que Jesus trazia. Foi a grande transformação, né? O exemplo retratado por você. Exatamente. Seria você então dizer assim, Saulo, que ele se libertou de toda a riqueza, ele praticamente assim fez com que todas as informações de títulos que ele possuía na época, era um doutor no caso, né, fossem simplesmente colocadas de lado, né, não jogadas, colocadas ao lado, deixa ali calmamente ali, né, digamos no forno então da própria existência, né, e buscou a transformação. A transformação. Né? A pureza. Agora, queridos, isso não quer dizer também que o nosso tema esteja apenas e tão somente ligado às pessoas classificadas, então, como sendo esses humildes, simples, pobres, como você possa estar entendendo. Né? Quando a gente fala em pobreza, quando a gente fala em simplicidade, fala em humildade, estaremos colocando na nossa conversa também aquelas pessoas abastadas. As pessoas que têm condições, digamos, então, né, dentro dessas comparações, infelizmente, dessas linhas e classes, né, tão injustas, né, colocadas dentro da própria sociedade econômica, que são pessoas que buscam, elas buscam, sim. Tremendamente humildes. Sim, não só tremendamente humildes, ou seja, né, como elas buscam escolaridade em relação a isso. E como você havia dito, né, anteriormente, são pessoas que acabam, de alguma forma, fazendo com que a sua mensagem sejam transferidas. Exatamente. Então, o que você nota? Grandes fortunas trabalhando... Grandes empresários trabalhando pelo bem. Tá, isso, né? Quer dizer, com relação a isso, né? Trabalhando efetivamente em relação a isso, né? Fazendo com que a parte, então, daquela sociedade que ele vivida seja menos, digamos, então, uma sociedade que sofra tantas injustiças, né? Então,
primeiro ponto já coloca-se sobre saúde, coloca-se sobre uma educação, fala-se sobre uma condição, no caso, né, do meio ambiente, uma moradia adequada, né? Já faz elementos de transformações, né? Principalmente assim, ideais, para que possam fornecer àquela pessoa que esteja numa linha não adequada, né? Que ele seja retirado daquilo, né? E que ele possa, essa pessoa retirada, que ele possa dizer assim, ó, tudo bem, você era pobre, numa condição, digamos então, social, tá? Agora nós vamos fazer com que você modifique isso e faça exatamente criar-se luz, né, na sua riqueza de moralidade que você tenha, né? Então, grandes pessoas, grandes pessoas, sim, são responsáveis em relação a isso. São pessoas que têm uma fortuna, têm condição e não utilizam a fortuna para elementos, então, daqueles apenas pela vaidade, pelo orgulho, né? Mas que buscam com a sua fortuna elevar, né? E ajudar a sociedade como um todo. Transformar a própria sociedade. É incrível. Nós nem ficaríamos aqui, né, citando Bill Gates e tantos outros filantropos que têm trabalhado muito pelo bem da nossa humanidade, assim como intelectualizados também. Sim. Vamos falar sobre isso, sobre os sábios. Sobre os sábios. A importância dos deles, sábios. Né? A importância da inteligência, né, no caso, né? A importância, a missão do homem inteligente. Que acaba, de alguma forma, então, sempre assim, puxa vida, então, como ele é inteligente, ele não é humilde, próprio. Não tem nada a ver. Isso, né? Não podemos rotular ninguém. Então, a pessoa inteligente é uma pessoa difícil. Uma pessoa difícil, ele é muito estudado, muito diplomado. Ou então, seja, ele é intransponível. Né? No caso, ele é intransponível, então, né? E a gente não pode, de maneira alguma, deixar de sempre perceber sobre a condição da qual a capacidade divina acaba, de alguma maneira, né, entrelaçando, né, elementos da própria existência e fazendo com que esses homens reencarnem, né, digamos, até de uma forma, eu diria, periódica, de uma forma até certo ponto, né? Acho que estão reencarnando muitos, né, para melhorar esse nosso mundo. Espero que toda essa visão... Vejamos os cientistas que nós temos sempre hoje. sonhada com relação, né, à nossa existência. A evolução desse planeta. Ela aconteça, para que essa evolução, no caso, né, aconteça. E esses homens, de alguma forma, então, vieram para criar a chamada transformação. Transformação. Através de quem? Das suas elaborações, dos seus inventos, né? Seus estudos, das pesquisas realizadas pela saúde, pela educação. Eu lembro que quando nós falamos sobre esse tema há semanas... algumas semanas você falou sobre esse tema, né? Eu lembro de uma colocação feita pela gente sobre a ideia de que, se não fosse exatamente a contribuição da ciência desses homens, chamados homens inteligentes, não teríamos, em curto espaço de tempo, né, algum elemento bloqueador, digamos, dessa intensidade da virose pela qual nós passamos, da pandemia que passamos. Né? Graças aos grandes cientistas, né? Tivemos uma vacina em tão curto espaço de tempo. Isso. Tá? Num espaço realmente assim, reduzido, numa pesquisa célere, muito rápida. Mas, veja, ficaram debruçados 24 horas do próprio dia para que pudesse, de alguma forma, o quê? Aplacar, acalmar a dor da própria humanidade. Então, isso é feito por homens, no caso, então, inteligentes, por homens sábios. Né? A nossa própria existência, de alguma forma, tem sido feita de facilitações, de elementos que tornaram, né, a nossa vida um tanto mais tranquila. Por quê? Por esses homens, que, de alguma maneira, então, eles criaram elementos que vieram fazer com que a nossa condição de existência se tornasse um tanto menos difícil, menos complicada, né? Os transportes, por exemplo, em relação a isso, né? A própria ideia, né, da TV, a própria ideia, anteriormente a própria ideia da rádio, depois a própria TV, hoje a mídia, no caso, né, que são suportes colocados transformadores. Então, tudo isso é feito por aquele que vem a revolver, digamos, um terreno extremamente árido, né, que é a própria humanidade em si, e acaba sem condições financeiras, muitas vezes, nós sabemos que o apoio à ciência, né, principalmente no nosso país, é um apoio tremendamente escasso, né? Mas estão sempre, de alguma forma, então, e eles se esperam. Elaborando, né, condições para que possam criar, né,
uma vida um tanto melhor, uma vida tanto capaz, né? Aqueles que tanto, no caso, estão aqui, nessa viagem, digamos, então, né? Então, que nós estejamos atentos, né? E que sejamos nós, então, os pobres de espírito, né? Que cheguemos a essa condição. Então, recordando mais uma vez, a pessoa verdadeiramente humilde é forte, mas não agride seu próximo, é confiante, mas não quer vencer, dominar ninguém. É vencedora, mas não anseia só pelos bens materiais passageiros. É uma guerreira, mas não luta por vitórias fúteis e ilusórias. Quer apenas ser boa de coração, amar e respeitar seu próximo, a natureza, os animais. Deseja e faz. Então, voltando, né, quando a gente fala em humildade, não tem como não nos lembrarmos do nosso querido Chico Xavier, de nosso querido São Francisco de Assis, né, de nossa irmã Dulce, de nossa Madre Teresa de Calcutá, e tantos outros exemplos maravilhosos de humildade que nós temos. Mas hoje eu me reportei a Cora Coralina, né, que eu adoro a sua literatura, os seus poemas, e ela foi uma pessoa muito humilde e pobre, financeiramente pobre. Ela era doceira, né? Fazia doces para sobreviver, e os seus poemas, ela foi reconhecida já com muita idade. E ela tem um poema lindo que se chama Humildade, com o qual eu gostaria de encerrar, né, esse nosso papo de hoje. E essa humildade dela é a humildade de pobreza mesmo, de recursos materiais. E ela nos diz assim: Senhor, fazei com que eu aceite minha pobreza tal como sempre foi, que não sinta o que não tenho, não lamente o que podia ter e se perdeu por caminhos errados e nunca mais voltou. Dai, Senhor, que minha humildade seja como a chuva desejada, caindo mansa, longa noite escura, numa terra sedenta e num telhado velho. Que eu possa agradecer a vós, minha cama estreita, minhas coisinhas pobres, minha casa de chão, pedras e tábuas remontadas, e ter sempre um feixe de lenha debaixo do meu fogão de taipa, e acender eu mesma o fogo alegre da minha casa, na manhã de um novo dia que começa. E é isso. Vamos agradecer sempre a Deus pela oportunidade que temos, por tudo que temos, com alegria, sempre, e com a certeza de que nós podemos vencer a nós mesmos, podemos ser melhores do que somos a cada dia, mas sempre reverenciando, agradecendo e valorizando os dons que Deus nos dá a cada dia. Em busca da nossa pureza, né? De alguma forma. Em busca da nossa pureza. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada a todos pelo carinho, pela companhia, e que logo, acho que logo mesmo, né? Estejamos juntos presencialmente. Um grande abraço a todos. Tchau. Tudo de bom para vocês. Felicidades.